Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Ana Paula Alves e estaremos falando sobre exames contrastados. Antes de entrar, turma, no assunto de exames contrastados e meios de contraste, é preciso que a gente fale um pouquinho sobre a imagem radiográfica, como ela é formada, como a gente consegue visualizar as estruturas na radiografia, mesmo sem o meio de contraste, para depois a gente entender com os meios de contraste. Então, como é formada uma imagem radiográfica? A imagem radiográfica ela é formada através da variação de absorção de raio-x pelo tecido irradiado. Ou seja, quanto maior a densidade, maiores densidades, elas possuem maiores absorções e geram imagens mais radiopacas, ou seja, imagens brancas. Então, ali falando das densidades anatômicas, nós temos os ossos. Os ossos, eles têm uma densidade maior. Então, na radiografia, os ossos aparecem na cor branca. E menores densidades possuem menores absorções. Então, a radiação ela atravessa com mais facilidade esses tecidos. Então, formam imagens radiotransparentes, ou seja, imagens pretas. Então, para vocês entenderem, o ar na radiografia, O ar, ele não possui uma densidade, possui, na verdade, uma baixa densidade. Então, a radiação vai atravessar com mais facilidade e, assim, vai formar imagens pretas, ok? Eu trouxe aqui essa imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor de como cada densidade aparece na radiografia. Então, aqui na primeira garrafa, a gente consegue observar o ar na radiografia. Então, devido à baixa densidade, ele vai aparecer preto, Ou seja, radiotransparente. A gordura ela já tem um pouco mais de densidade que o ar. Então, ela vai aparecer no tom de cinza. A água na radiografia, turma, a água ou líquido, ele aparece num tom de branco, devido ter essa densidade um pouco maior que a gordura ali. E o cálcio, que são os ossos, como nós falamos anteriormente, o osso ele vai aparecer na cor branca, devido à sua densidade. E aqui na última garrafa a gente tem o metal, o metal e os meios de contraste, eles aparecem na radiografia devido à alta densidade na cor branca, mas observem que é um branco brilhante, Então, essas cores nós chamamos de radiopaca, ok? Agora eu trouxe para vocês, turma, uma radiografia de tórax. A estrutura, a radiografia de tórax, ela tem bastante densidade diferente, bastante estruturas, e eu trouxe para a gente juntos entender um pouquinho dessas densidades na radiografia, ok? Então, aqui, como nós vimos, o osso, devido à densidade, ele vai aparecer radiopaco, ou seja, branco. Então, aqui a gente consegue observar as clavículas, conseguimos observar as costelas. Aqui a gente consegue observar também a escápula e aqui no centro toda a coluna vertebral. Aqui a gente consegue ver ela com mais detalhe e aqui atrás a gente consegue ver, a sombra da coluna vertebral, ok? Vimos também que o líquido na radiografia aparece na cor branca. Então, o nosso coração, a todo momento, ele está com sangue, ou seja, ele tem líquido a todo momento. Então, na radiografia, a área cardíaca, ela vai aparecer na cor branca, ok? Vimos também que o ar, ele aparece na cor preta, devido à baixa densidade. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue observar que o pulmão está todo preto. Por que isso acontece? Porque a radiografia de tórax, ela tem que ser feita uma inspiração, ou seja, a gente tem que pedir para o paciente encher o peito de ar. Então, a radiografia de tórax, o pulmão vai aparecer na cor preta, devido a estar preenchido de ar,
Se a gente olhar aqui também no centro, a gente consegue ver aqui na região o ar passando, né? Uma cor escura. Essa cor escura nada mais é que o ar na traqueia, ok? E aqui também conseguimos observar um outro tom de preto, que seria a bolha gástrica do estômago, né? O ar aqui tem líquido, e aí nessa região onde não tem, o raio-x atravessa com maior facilidade e a gente consegue observar a bolha gástrica aqui, ok? Vimos também que a gordura, ela aparece num tom de cinza, né? Então, aqui, se a gente observar, a gente consegue ver todo o tecido gorduroso aqui, do tecido adiposo. A gente consegue observar os tons de cinza aqui e aqui. E se a gente observar aqui, a gente consegue ver também aqui, ó, na mama, tá vendo? Então, a gente consegue identificar que essa radiografia é de uma mulher, né? A gente consegue ver aqui, ó, a gordura da mama, tá bom? Isso é a radiografia de tórax e as densidades na radiografia de tórax. Já a radiografia de abdômen, turma, o que acontece? As estruturas, elas possuem densidades parecidas, ou seja, os órgãos, eles têm a densidade parecida. Então, nós não conseguimos avaliar claramente todas as estruturas. Mas o que a gente consegue avaliar nessa radiografia de abdômen, perdão? A gente consegue avaliar o plano de gordura, tá vendo, numa cor de cinza. O cálcio, né, que é os ossos, a gente consegue identificar com clareza, então aqui a gente vê toda a coluna vertebral, aqui a gente vê ó, os ossos da bacia, aqui a gente vê num tom de mais claro o músculo psoas, que eu vou estar mostrando posteriormente para vocês a localização do músculo psoas. Então a gente consegue ver aqui, ó, a musculatura por ter uma densidade um pouco maior que a gordura, a gente consegue ver ele aqui, ó, perfeitamente. Aqui a gente também consegue ver a sombra, provavelmente, do fígado. E como vimos, o ar aparece na cor preta. Então, aqui, se a gente observar, a gente consegue ver, ó, ar nessa região. Então, isso nos mostra que esse intestino tem gases, né? Então, a gente consegue ver gases aqui na região do intestino. Mas fica muito limitado a gente ver os demais órgãos por conta das densidades serem parecidas, ok? Eu trouxe aqui para vocês a localização do músculo psoas, né? Esse músculo é o que permite a gente fazer a flexão ali do quadril, a rotação, né, das costas. Então, aqui é a localização do músculo psoas. O músculo, por ter uma densidade maior que da gordura, a gente consegue identificar ele aqui com mais clareza. Então, ó, só recapitulando, os ossos aqui na cor branca, a gente vê aqui, ó, o músculo psoas, e os demais órgãos a gente fica um pouco limitado, tá vendo? E o que seria, né, os meios de contraste? Para que servem os meios de contraste? Os meios de contraste, turma, são substâncias utilizadas para evidenciar estruturas anatômicas que não são visíveis na radiografia simples. Então, quando há a presença do meio de contraste, né, algumas estruturas elas só conseguem ser visíveis recebendo esses meios de contraste. Então, eu trouxe duas imagens aqui, né, para a gente comparar, entender um pouquinho. Na primeira imagem aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o ar na região dos pulmões aqui, ó. Na parte superior da imagem, a gente vê o pulmão direito, a cúpula direita, pulmão esquerdo. Conseguimos ver a coluna vertebral, os ossos da bacia, perdão, os ossos da bacia. E aí aqui, ó, a parede lateral, né, do abdômen, parede lateral do abdômen. E conseguimos também ver aqui o quê? Esse gás aqui, que nada mais é que o ar na região do intestino, né? Nós falamos anteriormente, tudo que é escuro na radiografia é o ar. Então, aqui a gente consegue perceber que tem gases, né, nessa região do intestino. E se nós observarmos bem essa radiografia, que a gente consegue ver um tom de cinza borrado, consegue perceber? Esse tom de cinza borrado são as fezes na radiografia, né? Então, a gente consegue perceber aqui que
se o paciente não fez o preparo para a realização do exame. Então, a gente consegue ver aqui fezes, o ar aqui, mas a gente fica muito limitado na questão dos órgãos da radiografia ali de abdômen. Aqui a gente consegue ver, né, a estrutura anatômica onde é o estômago, o intestino delgado, e na imagem ao lado foi utilizado o meio de contraste. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? A gente consegue ver com clareza o meio de contraste no estômago, a gente vê o duodeno, e aqui a gente começa a ver todo o intestino delgado. Tá? A gente consegue ver essas estruturas, né, devido à utilização do meio de contraste. Então, essa é a utilidade do meio de contraste, ok? E o meio de contraste, eles são classificados de acordo com a capacidade de absorver radiação, de acordo com a composição dele, de acordo com a solubilidade e a via de administração. Quanto à capacidade de absorver, nós temos os positivos, né, que quando eles estão presentes em uma estrutura, ela vai absorver mais radiação que a estrutura vizinha. Então, a gente consegue observar aqui na imagem o estômago, né? Então, está absorvendo maior radiação, essa estrutura, o intestino delgado, porém, o intestino grosso a gente não consegue ver, porque o contraste ainda não chegou ali. Então, os positivos, né? Quando a estrutura está presente o meio de contraste, ela vai absorver maior radiação. Então, são os positivos ou radiopacos. E o negativo, né, é no caso do ar, ou seja, ele permite uma passagem de raio-x mais facilmente. Então, ele serve de contraste negativo. Então, aqui nós temos o contraste positivo e aqui nós temos o contraste negativo nos pulmões, né, o ar passando ali, ok? Então, de acordo com a capacidade de absorver, nós temos os positivos e os negativos. Quanto à capacidade de absorção, quando nós estamos falando dos positivos, né, são os meios de contraste substâncias à base de bário, substâncias à base de iodo e substâncias à base de gadolínio, tá? Quanto à composição, eles vão se dividir em iodatos, ou seja, é aquele meio de contraste que tem iodo na sua composição, né, como elemento radiopaco, e os não iodados, eles não possuem iodo na sua composição, eles possuem outros átomos, que veremos posteriormente, e eles, por sua vez, eles desassociam, né, eles não se desassociam, na verdade, eles não se separam, e a probabilidade de reação adversa é muito pouca. Então, neste caso, a gente tem o sulfato de bário e o gadolínio, ou seja, enquanto a composição, eles não possuem iodo na composição, ok? Quanto à solubilidade, né, do meio de contraste. O meio de contraste, ele pode ser hidrossolúvel, ou seja, se dissolver na água, ele pode ser lipossolúvel, ou seja, ele se dissolve na gordura, ou insolúveis. Esses, por sua vez, eles não se dissolvem nem na gordura e nem na água, tá? Então, por exemplo, a gente tem o sulfato de bário, bom? E quanto às vias de administração, a gente tem a via oral, nada mais é que quando o meio de contraste ele é ingerido, né, pela boca, por exemplo, a gente tem o sulfato de bário, tá? Então, aqui ela está realizando o exame contrastado e aí fazendo ingerindo o meio de contraste oralmente pela boca, ok? Temos também a via parenteral, né, quando o meio de contraste é administrado pelas vias endovenosas, né, o bário, ele nunca é via endovenosa, e a administração endovenosa é quando é injetado
por uma veia, né, diretamente na corrente sanguínea. Então, a gente precisa que o técnico de enfermagem, né, faça essa parte aí. Nós não somos habilitados para fazer essa administração aí endovenosa, tá? Temos também, quanto à via de administração, a endocavitária, né, que é quando o contraste é administrado por um orifício natural. A gente tem aí a uretra, o reto e o útero, né? Então, aqui a gente consegue observar que foi feita aí a administração pelo reto do paciente, ok? E a intracavitária, essa via de administração nada mais é que por uma parede da cavidade em questão, ou seja, uma fístula, né? Então, aqui a gente consegue observar a fístula, aqui a gente tem um desenho ilustrando que a gente tem a região do reto, aí tem o orifício interno, e aqui, ó, na cavidade da pele, tem a fístula. Então, quando nós falamos de intracavitário, é quando o contraste é injetado diretamente na fístula, né, ou na cavidade em questão, tá bom? Temos também a intratecatal, né, que nada mais é quando o contraste ele é aplicado dentro do canal medular, né, por baixo da dura mater, né? Então, aqui só para vocês entenderem, a coluna vertebral, o dura mater, ele é colocado abaixo ali, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver aqui aonde é inserido, né, esse meio de contraste. E aqui a gente tem o exemplo aqui da mielografia para vocês verem como o contraste aparece na imagem radiográfica, ok? Eu vou deixar agora, turma, um exercício para vocês de fixação. Eu vou pedir para vocês tirem print da tela, que vocês façam, para depois a gente corrigir, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês printarem, para depois a gente corrigir, ok? Vamos lá, turma, continuando. Nós vamos falar da radioscopia ou fluoroscopia, né? Nada mais é que o equipamento utilizado para a realização dos exames contrastados, né? A fluoroscopia, ela nos permite uma visualização da estrutura anatômica em tempo real, né? Então, enquanto o raio-x convencional, ele só geram imagens estáticas, né? Já a fluoroscopia não, ela produz aí imagens dinâmicas, né, em movimento. A fluoroscopia, turma, ela se iniciou por volta de 1896, né, logo após ali a descoberta dos raios-x. A descoberta foi em 1895, e o próprio Röntgen, né, foi quem começou a descobrir aí as propriedades desses elementos aí fluorescentes, né, então foram feitos testes, e aí por volta de 1897, Thomas Edison inventou o primeiro fluoroscópio, né, que permitia que o radiologista ficava de frente, né, com a tela, olhando uma imagem fluorescente passar, e essas foram as primeiras experiências ali que permitiam, né, a visualização dos órgãos internos em movimentos em tempo real. Então, a gente consegue observar aqui o primeiro equipamento, né, em 1897, então aqui ó, o radiologista, né, olhava, ficava de frente, olhando essa imagem aí ser produzida. Já aqui na segunda imagem, nós temos um equipamento na década de 60, e aqui a gente consegue observar que ele olhava as imagens, né, em tempo real. Trouxe também para vocês entenderem um pouquinho, turma, da diferença ali do equipamento de raio-x convencional para o equipamento de fluoroscopia, né? Então, o raio-x convencional, nós temos o tubo aqui na parte superior, o tubo de raio-x, aqui nós temos a mesa, e aqui é onde a gente coloca a placa, né, o cassete,
onde vai fazer a captura da imagem, né? Vai ficar nesse cassete. Já na fluoroscopia, o tubo de raio-x, ele fica na parte inferior aqui da mesa, debaixo da mesa. Aí a gente tem uma tela intensificadora, aqui um intensificador de imagem na parte superior. Aqui a câmera que manda as imagens para o monitor, onde o médico consegue visualizar essas imagens em tempo real. Eu trouxe essa foto de um equipamento um pouco antigo, mas para vocês conhecerem, né, entenderem um pouquinho. O equipamento de fluoroscopia, ele pode ser colocado dentro mesmo de uma sala comum de raio-x, né? Então, aqui nós conseguimos observar que essa sala, ela tem o equipamento ampola de raio-x aqui, e aqui a gente tem o book, né, onde então consegue-se utilizar o raio-x convencional, e esse aqui, ó, é a mesa, e aqui, ó, o equipamento de fluoroscopia, tá? Então, as imagens são feitas aqui. Nessa imagem, a gente consegue ver aqui, ó, o tubo que fica debaixo dessa mesa, e aí as imagens são capturadas no intensificador de imagem, que manda essas imagens para o monitor, tá? Então, aqui é onde o médico faz os comandos ali, né? Ou o técnico de radiologia, ou o médico. Em muitos lugares os médicos gostam, né? Preferem realizar o exame. Mas nós, técnicos de radiologia, somos habilitados, né? Então, aqui, ó, é onde se faz o comando. E aqui é a imagem debaixo da mesa, aonde fica a localização do tubo, ok? Aqui eu tenho a imagem de uma fluoroscopia convencional, né? Então, a gente vê aqui, ó, o equipamento, aqui debaixo fica o tubo, o intensificador, e aqui o paciente fazendo uso, né, de um meio de contraste via oral aqui. Temos também a fluoroscopia digital, né, onde o exame ele consegue ser realizado em ortostático, ou seja, em pé. Aí aqui é onde o intensificador captura essas imagens e manda a imagem aqui para o monitor, ok? Aqui eu trouxe nessas imagens os equipamentos mais novos, né? Então aqui ó, a gente consegue ver que essa mesa ela consegue se movimentar para fazer captura em ortostático. E aqui uma sala totalmente nova, né? Então aqui ó, a gente consegue observar que também tem uma ampola onde consegue se fazer raio-x convencional e também um equipamento de fluoroscopia dentro da mesma sala, tá? Então, em alguns lugares se utilizam os dois equipamentos dentro da mesma sala. E aqui o monitor, a gente consegue ver que a imagem é digital. Eu vou depois mandar para vocês um link, né, de um equipamento digital novo, de última geração, para vocês estarem visualizando, ok? E a proteção radiológica, que é um assunto muito importante, né? A maioria dos exames é preciso mobilizar o paciente, estar ali do lado do paciente, né? Então, é muito importante a utilização dos EPIs, né? Então, como EPI, a gente tem a luva, temos o protetor de tireoide, o avental de chumbo, protetor de gônada, né, que serve para proteger a região genital, e o óculos oblífero, né, que protege os os cristalinos dos olhos, né, que é uma região muito sensível à radiação. Então, aqui a gente consegue ver essa imagem, elas utilizando o capote, tá faltando EPI, né, mas só para vocês entenderem aí como é feita nessa mobilização, às vezes, com criança, é preciso estar ali pertinho. Então, é muito importante fazer o uso, né, do EPI, ok? A gente consegue ver aqui na primeira imagem, né, o técnico usando, né, o óculos, protetor de tireoide, o avental.
E a proteção radiológica, né, que é muito importante. O equipamento, turma, ele tem esse protetor aqui de chumbo. Conseguem visualizar isso aqui? É uma proteção de chumbo. O chumbo, ele bloqueia a radiação. Então, quando é emitido a radiação, a gente consegue ver aqui, ó, o caminho que a radiação faz. Então, ela vai fazer assim e vai fazer assim. Então, o local correto para a pessoa ficar seria aqui. Sabemos que a radiação, a distância de segurança é de 2 metros, mas se houver necessidade de estar perto, o ideal é que se fique nessa região da mesa aí, ok? E aí, para vocês entenderem um pouquinho de como é interessante essa localização da ampola também para otimizar, né, essa radiação secundária na sala, a ampola na parte superior, né, no raio-x convencional, o raio, ele atinge o corpo do paciente e espalha. Então, aqui a gente consegue ver, ó, como está espalhando, né, para cima. Se a gente vê aqui onde a ampola fica embaixo da mesa, né, na fluoroscopia, ele bate no corpo do paciente e volta para baixo. Então, aqui, ó, bate diretamente no avental de chumbo. Então, a dose também é menor, ok? Falaremos agora, turma, dos posicionamentos básicos, né, que são utilizados na realização dos exames, de alguns exames. Esses posicionamentos que eu vou falar, turma, não é só para a realização de exames contrastados, mas também para a radiologia convencional. Então, vai ser de grande aprendizado aí para vocês. A primeira posição que a gente vai falar é o decúbito ventral, que nada mais é onde a região anterior, ou seja, a parte da frente do corpo do paciente, fica voltada para a mesa, ok? E aqui nós temos o decúbito dorsal, ou seja, onde a região posterior da paciente fica encostada, ou seja, voltada para a mesa. Temos também decúbito lateral direito, ou seja, quando o lado direito do paciente fica voltado para a mesa. Decúbito lateral esquerdo, quando o lado esquerdo é voltado para a mesa. Então, turma, vocês agora, como técnicos de radiologia, a gente não usa mais o termo deitado, ou seja, é decúbito. Então, quando o paciente está deitado, ele está em decúbito. Então, só recapitulando, aqui ele está em decúbito ventral, aqui em decúbito dorsal, aqui em decúbito lateral direito e aqui decúbito lateral esquerdo, ok? A região de interesse voltada para a mesa. Temos também os posicionamentos que nós chamamos de oblíqua. Oblíqua é quando o paciente não está nem em decúbito dorsal, ventral e nem em perfil. É como se fosse a metade disso. Então, vamos observar aqui a primeira imagem. A região que está voltada para a mesa é a região posterior da paciente, ok? E a região que está encostando é a região direita. Então, a paciente está em oblíqua posterior direito, ok? Na segunda imagem, a gente vai observar que a região posterior também está voltada para a mesa. Então, ela está numa oblíqua posterior esquerda, porque o lado esquerdo é que está encostado na mesa. Oblíqua anterior. Observem aqui, o lado anterior do paciente está voltado para a mesa. Então, e o lado que está encostado é o lado direito. Então, ele está em uma oblíqua anterior direita, que o lado direito está mais próximo. A segunda é o lado anterior, que está voltado para a mesa, porém que está encostando é o lado esquerdo. Então, ela está em uma oblíqua anterior esquerda, ok? Outros posicionamentos também é o Trendelenburg. O que seria esse posicionamento? Que ela está no aparelho de fluoroscopia e observem que a região dos pés estão mais elevadas que a cabeça.
Então, quando o pé está mais elevado que a cabeça, nós chamamos de posicionamento de Trendelenburg. Esses posicionamentos, turma, não servem só para a radiologia, mas também para as outras áreas da saúde, né? Então, quando, por exemplo, o paciente tem algum problema de queda de pressão, é realizado o posicionamento de Trendelenburg no paciente. Temos também a Fowler, que é nada mais é que a cabeça mais elevada que os pés, né? A cabeça do paciente mais elevada que os pés é o posicionamento de Fowler, ok? Também não é só para radiologia, então o paciente quando está com algum problema, dificuldade de respiração, né? Geralmente ele fica no posicionamento aí de Fowler, ok? Litotomia. Que posicionamento é esse? É o posicionamento que a gente chama que é a posição ginecológica, né? É utilizado ali para a realização do esterossalpingografia, que nós vamos ver posteriormente ali para avaliação das trompas. Mas essa é a posição que a gente chama de posição ginecológica, que é a litotomia. Temos também a posição de Sims, que nada mais é que o paciente decúbito lateral com as coxas flertidas, né? Então, geralmente até o homem, né, depois de uma certa idade, tem que fazer o exame do toque, é feita essa posição. A mulher, quando está distante, e aí para fazer o exame do toque para ver se o bebê está encaixado, é feito também a posição de Sims. E para a realização de exames contrastados também. Eu vou deixar mais alguns exercícios de fixação, turma, e a gente vai estar corrigindo. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estou aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Espero que seja de grande conhecimento, uma grande troca entre a gente, né? Porque nós, professores, também aprendemos a todo momento com vocês, alunos. É um grande prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês, tá? Obrigada, turma. Até a próxima.